Oi, nós vamos falar sobre o século XVI e XVII. Eu vou fazer 5 vídeos aí de 10 minutos para a gente tentar abarcar tudo, tá? Ou pelo menos a parte que nos interessa desse assunto nesse momento, que são os elementos geopolíticos, políticos, culturais e educacionais desse período, tá? Então, obviamente que quando a gente fala do século XVI, a gente está falando, sim, do século ainda do Renascimento, pelo menos as décadas iniciais desse século XVI. O Renascimento, no entanto, ele começou lá em 1300 com a obra do Dante Alighieri, do Petrarca e do Boccaccio, um pouco depois. Esses sujeitos eles estão retomando a literatura romana, especialmente o Virgílio, autor da Eneida, que é um poema épico lá do período do Augusto, séculos iniciais, aí, período inicial, primeiro século depois de Cristo, tá? Os primeiros anos desse novo milênio. Então, essa obra ela é resgatada, a sua métrica, a sua lógica é resgatada e vai ser copiada por esses autores. É verdade que o renascimento literário ele não ganha a projeção que muitas vezes as pessoas imaginam. Ele só vai ser realmente lido, né? O Dante, o Petrarca, eles vão ser lidos muito depois, né? Eles vão virar uma febre entre os artistas e os intelectuais um século e meio depois, né? Portanto, o Renascimento começa na literatura, mas ele só vai ser aceito mais de um século depois, quando nas outras artes, na arquitetura, na escultura e na pintura, a partir de 1390, 1400, 1410, a gente tem aquelas grandes obras do Brunelleschi, do Lorenzo Ghiberti e do Donatello. Então, a partir daí a literatura é retomada e passa a ser aceita nos círculos intelectuais florentinos principalmente, mas também romanos. E daí esse renascimento ele tem uma implicação muito importante, quer dizer, ele é resultado do humanismo, mas ele também se desdobra com essa literatura e com essa arte numa aceitação desse humanismo à larga pelos intelectuais e pela classe dirigente. Esse humanismo significa o abandono daquelas ideias teocráticas em que só Deus importava, o homem não existia, né? O homem era um mero acessório, e agora não. Agora esses homens do Renascimento estão interessados no homem. O homem é a medida das coisas. Isso quer dizer que a gente vai tentar entender, vai tentar representar, vai tentar medir a vida desse homem através daquilo que lhe é particular, o seu corpo, a sua vida, a sua história, e portanto a gente vai ter a ciência emergindo justamente para dar conta dessas relações que o homem está tendo consigo mesmo. Isso não quer dizer um abandono da religião, isso quer dizer somente que o homem passava a existir num plano intelectual que até então era desprezado. Isso quer dizer também que os homens passaram a ser representados de uma maneira mais fiel pela arte. Isso quer dizer também que a filosofia buscou a todos os momentos pensar, refletir sobre a vida humana, né? Maquiavel pensando a política, né? O Pico della Mirandola pensando
a existência humana, as pessoas tentando pensar o que é a ideia, o que é a matéria, onde uma acaba, onde a outra segue, e as relações que existem entre as diversas matérias e as diversas ciências. Daí o estudo, por exemplo, da matemática, o estudo da física, né, misturados à arte, né, o estudo da perspectiva, iniciado pelo Brunelleschi, e que vai se desdobrar na arte renascentista. Então, isso é muito importante. A arte, a literatura, a filosofia, elas vão acolher essa preocupação que o humanismo traz. E isso vai resultar, então, numa ciência que está preocupada, sim, com a dimensão humana, que está preocupado com a natureza, mais uma atitude prática em relação à natureza, e que gera uma curiosidade gigantesca nos homens que querem saber das coisas. Então a ciência, ela não começa com grandes teorias, ela não começa com grandes estudos, mas ela começa com uma curiosidade. Talvez o grande exemplo seja, obviamente, o Leonardo da Vinci, que se dedicou a centenas de pesquisas iniciadas ali, começadas, que não vão para frente, porque logo aparece uma outra curiosidade e ele desvia o foco, mas nos seus escritos a gente vê esse interesse pela ótica, esse interesse pela anatomia, esse interesse pela medicina, esse interesse pela representação, esse interesse pelas plantas, pelos animais, pelas estruturas, não é? Pela matemática da natureza. Então, tudo isso resulta numa série de conhecimentos que vão pouco a pouco se alastrando, né? Então, essa é uma característica importante desse século que termina o século XV, inicia o século XVI, já com esses elementos bastante nítidos, bastante colocados. O Renascimento a gente identifica nas artes pictóricas, na pintura, na escultura, em 1400, mas ele vai até 1520, 1530, e quando existe o saque de Roma, depois eu vou falar da política, eu vou falar do saque de Roma, isso é importante porque ali em 1527 a gente vai ter o final desse renascimento. A influência renascentista vai continuar principalmente fora da Itália, né? Ainda um renascimento francês, um renascimento belga, né? De Flandres na época, ou alemão, né? Porque já saiu um pouco tarde da Itália, chegou na França no finalzinho do século XV, no início do século XVI. Vamos lembrar que Leonardo da Vinci morreu na França, né? Trabalhando para o rei francês, justamente numa colônia de artistas italianos que estavam ali em Amboise, na França. Então, essa propagação das ideias vai fazer com que o Renascimento sobreviva além da Itália e além dessa data de 1527 que a gente delimita aí na Itália. Mas daí aí começa o maneirismo, que é um estilo artístico que vai se estender pelo século XVI e vai ver no seu final a emergência do estilo barroco, né, que é um estilo mais ligado aos sentimentos do pensamento aí do século XVI, depois principalmente da Reforma protestante e da Contra-Reforma católica em resposta a essa reforma, né? E a gente tem que pensar que existe também uma relação entre o humanismo e a reforma, e a gente vai falar disso no próximo vídeo.